1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 2. Depois veio a ele Elias, a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amados, Deus esteve falando comigo esta semana fortemente sobre a temática providência divina. E existem aqui vários fatos na vida de Elias, fatos da providência divina. Eu vou citar apenas para os irmãos 3, mas existem muitos outros. A gente vai conferindo, vai lendo, a gente vai vendo os fatos. São coisas que aconteceram na vida de Elias, que mostraram claramente que era providência divina. E sempre que a gente faz alusão ou baseia a mensagem, a reflexão no Antigo Testamento, gostamos de lembrar as palavras de Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4. Ele diz: tudo o que antes foi escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para que pela consolação e perseverança das Escrituras tenhamos esperança. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo está dizendo acerca da história dos hebreus: e tudo o que aconteceu está escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Providência é uma disposição antecipada de recursos ou meios para se obter um fim, para se evitar um mal, para se chegar a um determinado objetivo. Deus age na vida dos seus servos de maneira muito clara, providenciando. A providência divina se manifesta na vida dos servos de Deus. Elias era um servo de Deus, a gente não vai entrar em detalhe, mas o texto é rico. Elias era um homem de oração, Elias era alguém que estava diariamente na presença de Deus. Elias acreditava em Deus, tinha coragem, aceitava desafios pela causa de Deus. E quando Elias profetiza a seca para Acabe, capítulo 17, versículos 1 e 2, ali não está em evidência simplesmente as palavras de Elias. Veja que Elias chega para Acabe e diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. A palavra de Elias estava baseada no relacionamento diário que ele tinha com Deus. Ele estava na presença de Deus, então ele sabia o que estava no coração de Deus, os pensamentos de Deus e o que Deus iria fazer naquele momento. Por isso ele poderia dizer: só quando eu falar novamente. Ele estava na presença de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a questão da providência. Agora a seca vem sobre a nação, e aí como é que fica Elias? Como é que ficam os profetas de Deus, os servos do Senhor? Mais tarde os irmãos lembram que Deus diz para Elias: olha, existem em Israel 7.000 que não dobraram seus joelhos perante Baal. Mais à frente, Obadias, que é servo do Senhor e que está a serviço de Acabe, é mordomo de Acabe, diz assim para Elias: olha, não falaram para você que eu sustentei 100 profetas de Deus de 50 em 50? Ou seja, a seca vem, o juízo vem, o castigo vem, mas aqueles que servem a Deus estarão sob a providência divina. O mundo está passando por castigos de Deus, mas aqueles que servem a Deus tenham a certeza disso: você está debaixo da providência divina. Deus diz para Elias: agora levanta, vira-te para o oriente e vai para o ribeiro de Querite. Porque, irmãos, eu acho isso aqui tremendo demais. Porque tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E a Bíblia diz: Elias levantou-se e foi.
levantou-se e foi, obedeceu a Deus, acreditou na palavra de Deus e por isso desfrutou da providência divina. Tem gente que quer bênção de Deus, quer que Deus abençoe, quer que Deus dê graça, quer que Deus faça dar tudo certo na vida dele, mas não obedece. É preciso obedecer às instruções do Senhor e você estará debaixo da providência divina. E a Bíblia diz que Elias levantou-se e foi, e ali aconteceu exatamente como Deus havia instruído. Os corvos vinham pela manhã e pela tarde e traziam para Elias pão e carne, e ele bebia do ribeiro. Não era uma comida totalmente excelente, mas era uma provisão divina. Pode não ter aquilo que você quer, aquilo que você deseja no momento, mas você está conseguindo passar porque é providência divina. E se não fosse essa providência, você morreria. Elias vai e bebe. Não vou entrar em detalhes aqui sobre os corpos, né? Mas eles traziam pão e carne para Elias. Aí, passados dias, diz o texto, ele passou alguns dias ali. E a Bíblia até diz, e habitou ali, junto ao ribeiro. Ele passou vários dias ali. Mas o ribeiro secou porque não havia chuva. O ribeiro secou, e agora? Versículo 7. E agora, quando o ribeiro seca, e talvez Elias pense, e agora? Aí, versículo 8, vem a Elias a palavra do Senhor. Levanta-te, vira para o oriente e vai para Sarepta de Sidom, porque tenho ordenado a uma mulher viúva que ali te sustente. Às vezes a gente pensa que a porta vai se fechar e nada mais acontecerá. A coisa está sinalizando que vai dar errado, acabou, esgotou a fonte, a porta se fechou. Mas aquele que é servo de Deus, ele pode ter esperança, porque Deus sempre providencia o necessário. Elias vai para Sarepta, e ali em Sidom, na terra de Jezabel, enquanto ela está produzindo morte em Israel, Deus produz vida lá em Sarepta e em Sidom. Ele chega lá e encontra na porta da cidade uma mulher viúva, e a Bíblia não diz, pelo menos o texto bíblico não revela que Elias tenha se identificado para ela. E a gente até meditou hoje de manhã, eu falei para os irmãos, talvez Deus de alguma forma tinha dado pistas àquela mulher. Talvez ela conhecia o nome de Jeová, que era famoso na terra desde o Egito. Talvez ela tinha pedido solução, socorro a Deus, e agora Deus, através da pessoa de Elias, estava mandando socorro para ela. Elias chega, não se identifica, diz para ela, me dê um pouco de água. E a mulher vai pegar água e ele chama ela de volta, traga também na sua mão um pouco de pão. A partir do versículo 8, os irmãos podem conferir isso aqui. E ela justifica para ele, dizendo, olha, não temos pão. Vês aqui, você está vendo, eu vou apanhar estes gravetos e vou preparar a última porção de alimento para mim e para o meu filho, e depois vamos morrer, porque a seca está aí. Aí Elias diz para ela assim, ó, não temas, vá e faça como você disse, mas primeiro faça para mim, depois para você, porque assim diz o Senhor, a farinha não se acabará da panela, nem o azeite da botija. Aí o texto diz, versículo 15, e a mulher foi e fez conforme a palavra de Elias. Veja que ela não se segura nas palavras de Elias, porque quando Elias diz, traga pão para mim, ela diz, não tem condição, é o último alimento. Mas quando ela diz, mas quando Elias profetiza, olha, o Senhor está dizendo para você que vai ter provisão, o Senhor está dizendo para você que você não vai morrer de fome, o Senhor está dizendo para você que vai te sustentar, Ele está dizendo que o azeite não vai acabar, e a farinha também, mas tem que fazer primeiro para mim. Aí a mulher acreditou, irmãos, não na palavra simplesmente de Elias, mas na palavra do Senhor que estava na boca de Elias. E por causa da crença e da obediência na palavra do Senhor, aquela mulher foi sustentada por Deus até o fim da seca. O azeite não acabou e a farinha também não. Providência divina. Primeiro fato é quando Elias é sustentado pelos corvos lá no deserto junto ao ribeiro de Querite. O segundo fato da providência de Deus na vida de Elias é quando ele é sustentado por uma mulher viúva. Que a viúva na Bíblia retrata a pobreza.
Mas Deus não depende de quem é rico e de quem é pobre. Ele usa quem quer, porque o poder está nas mãos dele, a ordem está com ele. Ele que move e age todas as coisas. A presença de Elias na casa daquela mulher pobre foi bênção para ele, mas foi bênção para ela. A Deus, em sua providência, fez que o curso da vida deles se encontrassem. Isso ensina para mim e para você o seguinte: Deus permite e Deus quer usar, mesmo em momentos de crise, a sua vida para ser bênção para outros, a minha vida para ser bênção para outros. O outro fato da providência de Deus, primeiro, é o sustento dele junto ao Querite. Depois, o sustento dele junto à mulher pobre, a viúva. E o terceiro fato é a proteção divina. Deus diz: vai para o ribeiro de Querite, e ali você vai ser alimentado e ser sustentado. Quando o Obadias encontra ele mais tarde, o Obadias diz assim: olha, não houve terra nem nação onde o meu senhor Acabe não tenha te mandado procurar. E quando ele chegava nas nações, fazia os governantes dali jurar que você não tinha aparecido ali. Só que na primeira metade da seca, ali estava onde, irmão? Dentro do território de Israel, próximo ao Jordão, escondido lá, provavelmente numa caverna junto ao ribeiro de Querite. Os guardas provavelmente passaram perto ou por cima, mas não pegaram Elias, porque ele estava sob a proteção de Deus. Mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de aparente desespero, de nenhuma solução aparente, você que é servo e serva de Deus pode desfrutar da providência divina. Ele vai te alimentar, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar e ainda vai usar você para ser canal de bênção na vida de outros. Eu quero convidar você nessa noite a adorar a Deus, a louvar a Deus, a continuar engrandecendo a Ele, porque a nossa provisão vem de Deus.